Se você tem fé, se você tem esperança, você já possui a chave mais poderosa do universo, porque quem tem fé e esperança, alcança. Não importa o tamanho da sua montanha, não importa a profundidade do seu vale. A fé move o impossível, a esperança sustenta o cansado, e juntas, elas transformam destinos. Fique até o final deste vídeo, porque vou compartilhar histórias bíblicas reais de pessoas comuns que fizeram o extraordinário acontecer, simplesmente porque escolheram crer. Você já se sentiu pequeno demais para seus sonhos? Já olhou para seus desafios e pensou: isso é grande demais para mim? Pois saiba que Davi também pensou assim. A história de Davi e Golias. Davi era apenas um jovem pastor, o mais novo entre seus irmãos. Enquanto os guerreiros mais fortes de Israel tremiam de medo, Davi olhou para o gigante Golias, um homem de quase 3 metros de altura, coberto de armadura, portando armas aterrorizantes. E o que Davi viu? Enquanto todos viam o gigante, Davi viu a oportunidade de Deus se manifestar. Quem é esse incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Perguntou Davi. Não foi arrogância, foi fé pura. Enquanto o exército via o tamanho do gigante, Davi via o tamanho do seu Deus. E quando o rei Saul ofereceu sua armadura, Davi recusou, porque a fé de Davi não estava em armaduras, espadas ou equipamentos. Estava em Deus, com apenas 5 pedras lisas e uma funda. Davi enfrentou o impossível, e uma única pedra, guiada pela mão de Deus, derrubou o gigante. A fé de um jovem pastor mudou o destino de uma nação inteira. Qual é o seu Golias hoje? Aquela situação financeira impossível? Aquela doença que os médicos não conseguem curar? Aquele relacionamento destruído? Aquele sonho que parece distante demais? Se Davi enfrentou um gigante literal com 5 pedras, você pode enfrentar o seu gigante com a fé que já existe dentro de você. E se este vídeo está tocando seu coração, deixe seu like agora. Seu like ajuda outras pessoas a encontrarem esta mensagem de esperança. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Somos uma família de fé. A história de José do Egito. Agora, deixe-me contar sobre um homem que perdeu tudo, várias vezes, mas nunca perdeu a fé. José era o filho favorito de seu pai Jacó. Deus havia dado a ele sonhos proféticos, sonhos de grandeza, de liderança. Mas seus próprios irmãos, consumidos pela inveja, o venderam como escravo. Imagine a dor, a traição, a sensação de abandono. José foi levado para o Egito, longe de casa, longe de tudo o que conhecia. Mas José não desistiu. Na casa de Potifar, mesmo como escravo, ele serviu com excelência e Deus estava com ele. Tudo que José tocava prosperava, até que foi falsamente acusado pela esposa de Potifar e jogado na prisão, de filho favorito a escravo, a prisioneiro injustiçado. Quantos de nós desistiríamos? Quantos perderiam a fé? Mas não José. Na prisão, ele continuou confiando em Deus, continuou servindo, continuou crendo. Anos se passaram, anos de espera, de silêncio aparente de Deus. Mas a fé de José permaneceu firme, e quando o momento certo chegou, em um único dia, Deus elevou José da prisão ao palácio, de prisioneiro a governador do Egito, o segundo homem mais poderoso da nação. E sabe o que é mais incrível? Os mesmos irmãos que o traíram, anos depois, vieram a ele pedindo ajuda durante a fome. E José, com lágrimas nos olhos, disse a frase que resume toda a sua jornada: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Sua história ainda não acabou. O que parece traição hoje pode ser preparação para sua promoção amanhã. O que parece injustiça hoje pode ser o caminho para seu propósito. José esperou mais de 13 anos, mas a fé dele alcançou.
e a sua também alcançará. A história de Abraão e Sara. Vamos falar agora sobre um casal que esperou 25 anos por uma promessa. Abraão tinha 75 anos quando Deus lhe prometeu que ele seria pai de uma grande nação. O problema? Ele não tinha filhos, e sua esposa Sara era estéril. Os anos passaram, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Sara já tinha 90 anos, Abraão tinha 100. Humanamente impossível, biologicamente inviável, cientificamente absurdo. Mas Deus perguntou a Abraão: existe algo impossível para o Senhor? E mesmo quando Sara riu de incredulidade, mesmo quando tudo parecia perdido, Abraão permaneceu firme. Contra essa esperança, creu em esperança, diz a Bíblia. Ele escolheu acreditar não no que via, mas no que Deus havia prometido. E aos 100 anos de idade, Abraão segurou seu filho Isaque nos braços, o filho da promessa, o milagre da fé, a prova de que Deus nunca falha. Talvez você esteja esperando há muito tempo. Talvez sua promessa pareça impossível agora. Mas lembre-se, o atraso não é negação, o silêncio não é abandono. Deus está trabalhando nos bastidores da sua história. Pause agora e deixe seu comentário. Qual promessa de Deus você está esperando se cumprir? Eu vou ler e orar por cada um de vocês. E compartilhe-se este vídeo. Alguém precisa ouvir que sua fé não foi em vão. A história da mulher do fluxo de sangue. Havia uma mulher que sofria há 12 anos com hemorragia. Ela havia gasto todo o seu dinheiro com médicos, mas ninguém conseguiu curá-la. Pior, pela lei judaica, ela era considerada impura, excluída da sociedade. Não podia tocar ninguém, não podia participar de nada, vivia no isolamento. 12 anos de dor, de rejeição, de esperança, morrendo a cada dia. Mas quando ela ouviu que Jesus estava passando pela cidade, algo despertou dentro dela, uma centelha de fé, uma fagulha de esperança. Se eu apenas tocar em suas vestes, serei curada, ela pensou. E em meio à multidão, arriscando ser apedrejada por ser impura, ela se arrastou, lutou, se esforçou, até conseguir tocar a barra do manto de Jesus. E no instante em que seus dedos tocaram aquele tecido, o fluxo de sangue parou. 12 anos de sofrimento acabaram em 1 segundo. Jesus parou. Quem tocou em mim? Os discípulos acharam a pergunta estranha. Havia centenas de pessoas empurrando Jesus. Mas Jesus sabia. Aquele não foi um toque comum, foi um toque de fé. E quando a mulher se apresentou tremendo, Jesus disse as palavras que mudaram sua vida para sempre. Filha, sua fé te curou. Vá em paz. Não foi o toque que a curou. Foi a fé com que ela tocou. Não foi a proximidade física. Foi a certeza espiritual. Ela poderia ter ficado em casa pensando: já tentei de tudo, nada funciona. Mas ela escolheu dar mais um passo de fé. E esse passo mudou tudo. Qual passo de fé você precisa dar hoje? Aquela atitude que você está adiando? Aquele perdão que você está evitando? Aquela oração que você parou de fazer? Aquele sonho que você abandonou? Dê o passo. Mesmo que seja pequeno, mesmo que seja tremendo de medo. Porque quem tem fé e esperança, alcança. A história de Jó agora. A história mais impressionante de todas. Jó era um homem íntegro, temente a Deus, próspero, abençoado. Em um único dia, ele perdeu tudo. Seus filhos morreram, seus bens foram destruídos, sua saúde foi arruinada. Ele ficou coberto de feridas da cabeça aos pés, sentado sobre cinzas, raspando suas feridas com cacos de cerâmica. Sua própria esposa disse: amaldiçoa a Deus e morre. Seus amigos o acusaram de ter pecado, de estar sendo punido por Deus. Jó perdeu tudo, menos uma coisa: sua fé. E em meio à dor insuportável, à perda devastadora, à incompreensão total,
Jó declarou uma das frases mais poderosas da Bíblia: ainda que ele me mate, nele confiarei. Eu sei que meu Redentor vive. Jó não entendeu o porquê, mas continuou confiando no quem? Em Deus. E no final, Deus restaurou tudo em dobro. Deus lhe deu mais filhos, mais bens, mais anos de vida. A história de Jó nos ensina que, mesmo quando não entendemos, podemos confiar. Mesmo quando tudo desmorona, Deus está no controle. Conclusão: essas histórias não estão na Bíblia apenas para admirarmos. Elas estão lá para nos inspirar, para nos mostrar que, se Deus fez por eles, fará por você. Davi nos ensina que, não importa o tamanho do gigante, Deus é maior. José nos ensina que, o que parece fim, pode ser apenas um novo começo. Abraão nos ensina que, nunca é tarde demais para Deus cumprir suas promessas. A mulher do fluxo nos ensina que um toque de fé muda tudo. Jó nos ensina que, mesmo na perda total, a fé permanece. Quem tem fé e esperança, alcança. Não porque somos fortes, mas porque servimos a um Deus todo-poderoso. Não porque merecemos, mas porque Ele é fiel. Não porque entendemos tudo, mas porque confiamos naquele que sabe de tudo. Sua vitória está chegando. Sua cura está a caminho. Seu milagre está sendo preparado. Continue crendo, continue esperando, continue confiando, porque a fé move montanhas e a esperança sustenta o cansado. Agora faça 3 coisas. Primeiro, deixe seu like neste vídeo. Segundo, deixe seu comentário dizendo "Eu creio" para declarar sua fé. Terceiro, compartilhe este vídeo agora. Alguém precisa desta mensagem hoje. Que Deus abençoe sua jornada de fé. Nos vemos no próximo vídeo. Você não está sozinho e sua vitória está garantida em Cristo. Amém.